Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! É um prazer quase sexual estar com todos vocês mais uma vez aqui. E, doutores, cá entre nós, tá tranquilo o tema de prisões até agora, não é verdade? Nós conseguimos finalmente exaurir o tema no que diz respeito às chamadas prisões cautelares, não é verdade? Falamos da prisão em flagrante, da prisão temporária, da prisão preventiva. E agora é hora da gente trabalhar mais uma modalidade de prisão que, na verdade, a doutrina costuma afirmar que se trata, na verdade, da fungibilidade da prisão preventiva. Pedro, como assim fungibilidade da preventiva? Doutor, falar de fungibilidade é falar de substituição. É possível que eu substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar. E é justamente dando continuidade aos dispositivos que nós trabalhamos nas últimas aulas que eu quero justamente localizar topograficamente para você o tema de prisão domiciliar. Vamos começar com ela e em seguida trabalhamos as medidas cautelares diversas da prisão. Vem aqui comigo para a gente poder trabalhar um pouquinho a respeito do tema e você entender aquilo que eu quero trazer para você. Lembrando, doutor, que a prisão domiciliar foi de fato um dos temas mais modificados em se tratando de Código de Processo Penal ultimamente, hein? Então, se o tema tá no seu edital, eu particularmente exijo que você domine o texto, até porque são três, na verdade, quatro artigos que dizem respeito à prisão domiciliar. Nada difícil, nós vamos ver inclusive a leitura de alguns dispositivos diretamente na tela aqui também, ok? Então vamos lá. Pedro, conceitua para mim tecnicamente. O que é a prisão domiciliar? Tem como o juiz estabelecer de pronto já a prisão domiciliar? Doutor, como regra não. Vê, você encontra no artigo 317 até o artigo 318b o dispositivo chamado de prisão domiciliar. E a doutrina, quando ela costuma apresentar o tema, ela cita que a prisão domiciliar nada mais é do que uma forma de personificação da pena, atendendo ao princípio constitucional da pessoalidade da pena. Então, olha só, na hora de nós aplicarmos uma pena no sujeito, é óbvio que eu tenho que levar em conta as suas condições, vale dizer, os seus aspectos físicos, psicológicos. Sim ou não? Claro. Então, olha só, a prisão domiciliar, ela é uma prisão que vai viabilizar o exercício de algumas garantias que a própria Constituição implementa, em que não seriam possíveis de serem pautadas se tivesse única e exclusivamente a preventiva. Então, repare, a prisão domiciliar é nada mais do que o recolhimento em residência em substituição, doutor, repare agora, à prisão preventiva. Tudo bem? Então vale dizer, a prisão domiciliar, ela é colocada para a pessoa que está presa cautelarmente pela implementação de uma prisão prévia preventiva. Se a prisão preventiva, ela é aplicada, repare agora, tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo, você sabe que a prisão domiciliar também poderá ser pautada tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo, justamente porque atende aos mesmos requisitos da prisão preventiva. Então, um ponto que você poderia até complementar aí, doutor, repare agora, presta atenção, hein? Aqui nós vamos aplicar o princípio da pessoalidade da pena, ou da personalidade, não é? Da pessoalidade ou personalidade das penas. Justamente vislumbrando o quê, Pedro? O princípio de que eu tenho que individualizar essa pena para determinados tipos de pessoa, assegurando outras prerrogativas previstas, inclusive, no texto constitucional. Bacana, Pedro. Já consegui entender o conceito. Agora vamos para a decretação. Doutor, é muito óbvio. Você sabe, e isto não é matéria difícil, isso você já certamente deve saber desde lá de direito constitucional. Você sabe que a única pessoa idônea a implementar uma prisão domiciliar é o juiz. O mesmo vale para a preventiva e o mesmo vale para a temporária. Decretar exame restritivo de liberdade, doutor, é dizer restringir um direito fundamental do indivíduo, só quem pode fazer é a autorização judicial. E isso não está muito longe daquilo que você precisa estudar. Lembrando, doutor, que nós tivemos algumas alterações importantes e uma delas foi isso aqui. Para que o juiz, repare agora, para que o juiz implemente uma prisão domiciliar,
eu preciso de prova idônea de um dos elementos das hipóteses de cabimento. Você vai ver comigo que uma das hipóteses é ser maior de 80 anos para a implementação de uma prisão domiciliar. Então, Pedro, eu tenho que provar que o réu tem mais de 80 anos? Tem. Prova idônea. Doutor, estado civil da pessoa se prova mediante certidão, documento civil da pessoa. Ok? Então, exige-se prova idônea de uma das constatações que eu vou trabalhar com você. Então, falar de prisão domiciliar, doutor, é tema simples, é tema raso. Até porque só se cobra o conceito, a decretação, com a questão da prova idônea, e as hipóteses de cabimento. Hipóteses essa que eu quero trabalhar com você a partir de agora na nossa tela. Vamos para o artigo 318? Vem aqui comigo. Olha só. Poderá o juiz, repare agora, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Quando a gente for, primeiro, doutor, maior de 80 anos, cuidado. O que a banca vai fazer com você nesse ponto, doutor? Deixa eu até mudar a cor da caneta. Sabe o que ela vai falar aqui? Ela vai meter... Opa, volta aqui comigo. Ela vai meter aqui um idoso. Ela vai falar, se for idoso, é possível. Não, doutor, a lei não prevê a questão do idoso. Então, lembre-se que a primeira hipótese de cabimento é uma pessoa maior de 80 anos, ok? A segunda, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, olha só, para que eu não gere constrangimento, vem aqui para mim. Para que eu não gere constrangimento nas pessoas ditas como enfermas, a lei autoriza que estas pessoas que estão submetidas a uma doença grave, que muitas vezes podem comprometer a sua qualidade de vida, justamente por conta disso, aplicando o princípio da humanização das penas juntamente com o princípio da pessoalidade ou da personalidade das penas, eu posso migrar esta pessoa para a residência. E aí, é claro, exige-se de novo, doutor, prova idônea da doença incapacitante. Tudo bem? Volta comigo para a terceira hipótese. Quando for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou deficiente. Então, repare, esta daqui, a hipótese 3, você não pode confundir com as demais. Quais demais, Pedro? A 5 e a 6. Quer ver? Olha só, se você for imprescindível aos cuidados de menor de 6 anos ou com deficiência, pouco importa qual é o sexo desta pessoa. Aí vem para cá. Olha só que interessante. Gestante, bem tranquilo, a gestante, só por ser gestante, já pode adentrar o regime domiciliar. E aí vem, ó, mulher com filho de até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, 29 dias, na verdade 30 dias, né, porque dezembro tem 31, e algumas horas. E o homem, caso seja o único responsável. Você percebeu que para homem a lei restringiu? Homem tem que ser o único responsável pelo cuidado de filho até 12 anos incompletos também. Então vem aqui comigo. Se a criança for menor de 6 anos ou deficiente, repare, menor de 6 anos, pouco importa qual é o estado de filiação. Agora, menor de 12 anos incompletos, entenda entre 6 e 12. Olha só que importante que é isso. Se for mulher, pouco importa. Agora, se for homem, tem que ser o único responsável. Você percebeu que para homem a lei dá uma predileção ao regime juntamente à mãe do que ao pai? Então seria uma desigualdade no que diz respeito à estrutura materialmente falada. Até porque nesta faixa etária, muitas vezes a criança ela depende da mãe em alguns aspectos, ok? Então muito cuidado com esta colocação, com essa implementação para sua prova. Até 6 anos, repare que a lei não fala se é pai ou se é mãe. Então até 6 anos ou com deficiência, pouco importa. Aí vai, menor, ele colocou, a própria lei coloca assim, ó, com filho até 12 anos incompleto, só que entenda entre 6 e 12, porque se for menor que 6, entra na hipótese do inciso 3 ali para você, ok? Lembrando que tudo isso exige prova idônea aí também. Avança comigo para a gente ler o artigo 318A e 318B. Olha o que a lei implementa, doutor. A preventiva imposta à mulher gestante que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída pela prisão domiciliar desde que o 318A, portanto, é uma condicionante desse estado aqui, ó.
É uma condicionante do inciso 4. Condicionando o quê? Que ela não tenha cometido um crime com violência ou grave ameaça. Então, para a gestante ser beneficiada pela domiciliar, ela não pode ter praticado um crime com violência ou grave ameaça e nem praticado um crime contra o seu filho ou seu dependente. É meio óbvio isso, né? Aí ela não poderia ficar em domiciliar. E o 318b vai falar que esta substituição pode ser efetuada sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas previstas no 319. Pedro, meu Deus, o que são essas medidas alternativas previstas aí no artigo 319? Doutor, trabalhamos mais precisamente agora. Repare que eu vou finalizar a prisão domiciliar com você e nós já vamos emendar o tema do artigo 319, que são, na verdade, né, olha a concordância, as medidas cautelares diversas da prisão. Vamos trabalhar as medidas cautelares diversas? Doutor, tenho que voltar com você aqui para o quadro. Então, neste ponto, eu supero com você o tema de domiciliar. Eu não preciso nem dizer que a prisão domiciliar, ela é implementada, repare, ela será implementada como circunstância fungível, substituída da preventiva. Ok? E agora nós entramos já direto nas medidas cautelares diversas da prisão, que você encontra, doutor, vários dispositivos meio que jogados no Código de Processo. Infelizmente, dois muito utilizados pelas bancas, artigo 319 e artigo 282 do CPP. 282 nós veremos que são os requisitos para a implementação de medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Então permita-me primeiramente estabelecer um contexto para que nós possamos nos aprofundar no que diz respeito ao tema de medidas cautelares diversas da prisão. Como dito previamente, doutor, eu falei que no Brasil a regra não é o regime privativo de liberdade. Na verdade, no Brasil, a regra é uma pena, seria a aplicação, na verdade, de uma prisão como última ratio, em se tratando de fase persecutória. Então, a implementação de uma prisão ou de uma restrição de liberdade somente se dará em tese, doutor, como última ratio. Na verdade, se preconiza a implementação de medidas que sejam menos restritivas de liberdade do que a prisão. Pedro, como assim? Doutor, medidas diversas da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão são medidas que visam blindar, na verdade, assegurar a última ratio das prisões cautelares. Funciona mais ou menos assim, doutor. Imagine que em determinada situação uma pessoa está ameaçando testemunhas. Eu já vou prender ela de pronto preventivamente? Doutor, não. O que o juiz pode estabelecer é uma medida de afastamento, por exemplo. Ele pode implementar depois, caso o cara desobedeça, uma tornozeleira e por aí vai. Estas medidas, repare agora, estas medidas elas serão um rol exemplificativo, isto nós veremos já já, em substituição à preventiva. E aí faz o quê, Pedro? Mas não adianta, o cara não está obedecendo nenhum tipo de medida cautelar diversa da prisão que nós veremos. Aí eu posso prender o cara? Doutor, aí sim nós conseguimos garantir a última ratio da preventiva, por exemplo. Ok? Então, olha só, nosso tema de agora são as medidas cautelares diversas da prisão. Conceito. A doutrina afirma que as medidas cautelares diversas da prisão são garantias da pessoa do investigado ou do acusado. Doutor, são verdadeiras garantias. Garantias que asseguram a não aplicação de uma pena privativa de liberdade. Você percebeu? Ela garante a não aplicação da PPL, da pena privativa de liberdade. A não aplicação. Então é assim, se for aplicar uma preventiva, o juiz ele vai ter uma preferência por não aplicá-la, mas selecionar num rol exemplificativo de medidas do 319 algumas medidas diversas da prisão, ok? Olha só, e o momento de implementação, Pedro? Eu posso implementar uma medida cautelar diversa da prisão em toda a persecução, vale dizer, tanto em sede de inquérito, sede preliminar, ou na fase processual propriamente dita. Seriam os dois momentos de implementação de uma prisão, de uma medida cautelar diversa da prisão, melhor dizendo. Ok? E ainda nós temos uma decretação. Pedro, como é que ela deve ser decretada? Doutor, se a prisão ela deve ser decretada somente por juiz, repare agora,
Se a prisão tem que ser decretada só para o juiz, pelo princípio da simetria, uma medida em substituição à preventiva também só pode ser implementada pelo juiz. Isto é o que nós temos em regra. Pedro, por que em regra? Porque existe uma exceção, doutor, que é uma medida cautelar diversa da prisão, que é a fiança. Tá? Mas isso nós veremos no momento oportuno também quando trabalharmos com a fiança. E aí você vai ver que a fiança, esta sim, pode ser implementada pelo delegado, em crimes com pena máxima de até 4 anos. Nós veremos isso no momento oportuno também. Então a decretação, você vai dizer que é só do juiz. Isto pelo menos vem a ser a regra com a exceção da fiança. Ok? Mediante provocação. O juiz, doutor, com o pacote anticrime, acorde agora, porque o que eu vou te dizer é novidade. De acordo com o pacote anticrime, o juiz, ele não pode mais, a priori, por iniciativa própria, de ofício, implementar uma medida cautelar diversa da prisão. Você percebeu? Para que isto seja feito, a iniciativa de se implementar uma medida cautelar diversa da prisão, doutor, a iniciativa é exclusivamente na fase de inquérito do MP mediante requerimento ou do delegado mediante representação. Pedro, mas e se for a fase do processo? Doutor, na fase do processo deve haver provocação das partes. Vale dizer, a pessoa do acusado, se estiver em preventiva, ele solicitará que o seu advogado faça uma petição para o juiz para esta conversão. Então você percebeu? O juiz não mais implementa uma medida cautelar diversa da prisão de ofício, sempre mediante provocação. Agora, Pedro, isto é uma regra absoluta? Isto nós podemos dizer que seria um paradigma do direito processual penal? Doutor, claro que não. Repare que existem duas observações que eu trouxe para você que eu diria para você que é marcante demais. Quais observações? Quer ver? Para a implementação de uma medida cautelar diversa da prisão, as partes fazem o requerimento, a petição, e o juiz, doutor, terá um prazo de 5 dias para decidir acerca da implementação ou não dessa medida cautelar diversa. Tudo bem? Então, falar de prazo na nossa prova sempre é questão boa. Então, o juiz ele terá 5 dias para decidir acerca do feito. Tudo bem? E a revogação e a redecretação, perceba, de início, a priori, o juiz não pode de ofício decretar uma medida cautelar diversa da prisão. Mas agora, calma, ele pode revogá-la de ofício. E poderá também redecretá-la de ofício. É igualzinho àquela história nova da preventiva. Ok? O juiz não pode implementar uma preventiva de ofício. Tem que ser provocado, mas a revogação e a redecretação da preventiva, isto pode ser feita de ofício pelo juiz. Cara, você percebeu como é que isso é marcante para nós na prova? Se vier, eu particularmente espero que o senhor, ou a senhorita, ou a senhora estejam blindados quanto ao tema. Tudo bem? Antes de nós entrarmos nos requisitos, eu gostaria de trazer para você alguns princípios que norteiam a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, só para você entender como é que elas devem ser implementadas. Vem aqui comigo para a tela, veja bem. Doutor, o primeiro princípio que vai nortear é o princípio da substitutividade. Pedro, como assim princípio da substitutividade? Doutor, falar de princípio da substitutividade, vem aqui para mim, significa dizer que as medidas cautelares diversas da prisão, elas funcionam como verdadeiras substitutas da medida privativa de liberdade a priori. Então, se o juiz já perceber que ele quer aplicar, por exemplo, uma temporária ou uma preventiva, seria possível você determinar uma medida cautelar diversa da prisão. Então, elas substituiriam aquilo que, em tese, seria dada como uma prisão. Substitutividade muito simples. Avança. Segundo, revogabilidade ou provisionalidade. Pedro, o que significa revogabilidade? Doutor, a qualquer tempo, como eu já falei para você, o juiz criminal poderá, que na verdade você sabe que em sede, repare agora, de inquérito policial, em tese, quem faria seria o juiz das garantias. Você sabe muito bem isso. Pedro, por que em tese? Doutor, porque a eficácia do dispositivo está suspensa. Mas se de fato ganhar vida o dispositivo do 3A do CPP,
Justamente você vai saber que na fase preliminar quem vai implementar isso será o juiz das garantias e na fase processual quem o faz é o juízo do processo. Tudo bem? Bacana, Pedro, entendi. Avança. Proporcionalidade. Doutor, você vai ver que as medidas cautelares diversas da prisão, elas deverão ser proporcionais ao agravo causado. Pedro, como assim? Porra, imagina que em determinada persecução em fase de processo, em se tratando de um crime de violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz determine o afastamento do lar. Olha, você não pode se aproximar 200 metros da pessoa. Bacana, esse cara vai lá e descumpre essa medida. Doutor, eu te pergunto, eu já posso implementar então a preventiva de pronto? Doutor, não, eu vou fazendo o seguinte, eu vou agravando as medidas cautelares diversas da prisão até que chega um ponto em que que não é mais possível, não é mais suficiente a implementação de uma medida privativa, uma medida cautelar diversa da prisão. Então, não se mostrando mais agora suficiente, aí sim eu implementaria uma preventiva. Então, Pedro, o que poderia ser feito nesse caso do exemplo? Doutor, juiz determinou afastamento do lar, 200 metros. A pessoa descumpre. O que o juiz faz? O juiz determina o afastamento do lar 200 metros e mais uso da tornozeleira. Não adianta, o juiz fala que esse cara não pode sair à noite. Não adianta, porra, aí manda esse cara pro inferno. Vai pra preventiva. Tudo bem? Percebeu que eu vou tentando sempre ajustar, isolado ou cumulativamente as medidas? Essa é a nossa ideia. Avança. Quarto princípio, fungibilidade. Pedro, o que significa fungibilidade? Você falou para mim de substituição. Pois é, doutor. Sabe o que significa fungibilidade? Significa o seguinte. O juiz, na verdade, o advogado do acusado peticiona, por exemplo, uma medida cautelar diversa A. Só que o juiz vai lá e aplica B. A pergunta é, foi pedido a A, o juiz pode aplicar a B? Doutor, sim, até porque elas são fungíveis. O juiz pode se adequar ao caso concreto substituindo aquela que é solicitada em petição. Então é possível sim. Avança. Não taxatividade, você já sabe, portanto, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 é um rol exemplificativo, não taxativo. Tudo bem? Temporariedade, óbvio. Pedro, por que ela é temporária? Porque o juiz vai determinar um prazo. Ela não pode ficar para sempre. Ela vai durar, por exemplo, durante o prazo do processo, até porque o processo tem data para morrer, não é? Jurisdicionalidade e motivação, não precisava nem dizer, quem tem que determinar é o juiz, mediante decisão motivada. E, por fim, excepcionalidade. Excepcionalidade por quê, Pedro? Porque a regra, doutor, é a implementação da liberdade do réu. Tudo bem? Ela será aplicada em caráter excepcional. Todos esses 8 princípios norteiam a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. E eu particularmente espero que você tenha entendido como é que elas devem se dar na conta. Vem comigo para o quadro novamente, que eu quero trabalhar agora alguns requisitos de implementação. E, doutor, esses requisitos você vai encontrar lá no artigo 282 do CPP. Tudo bem? Pedro, para então implementar uma medida cautelar diversa da prisão, o que tem que ter? Por que eu implementaria? Quais são os requisitos? Doutor, deve se mostrar necessária para a aplicação da lei penal. Além disso, para investigação ou para instrução penal. Se é investigação e instrução, significa que ela pode ser implementada tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo. Bastante simples esse pensamento. E para evitar a prática de infrações. Justamente são os motivos que lastreiam, que embasam a fundamentação da petição de solicitação dessa medida diversa da prisão, as quais poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Ok? Eu coloquei para você uma jurisprudência importante, doutor, que é o informativo 783 do STF. Pedro, o que esse informativo 783 do STF vai nos dizer? Ele fala o seguinte, doutor, para que eu implemente a prisão preventiva, eu tenho que provar para o juiz que nenhuma das medidas previstas no artigo 319 são suficientes para a implementação, para, na verdade, sanar o problema que existe no que diz respeito ao caso concreto. Então, veja, o informativo 783 fala o seguinte, juiz, você deverá exigir na implementação da preventiva a fundamentação de que as medidas cautelares diversas da prisão
não são hábeis a aplicar aquilo que a gente visualiza no caso concreto. Tudo bem? Informativo 783, depois você dá uma lidinha que ele é bem importante, relativamente recente, quanto às decisões do STF aí para nós também. E para a gente fechar a nossa aulinha, vamos ver quais são finalmente as espécies, não é? Quais são as espécies, Pedro, de medidas cautelares diversas da prisão? Vamos trabalhar. Vem aqui comigo, artigo 319. Ele fala o seguinte, doutor. São medidas cautelares diversas da prisão. Primeiro, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. Depois, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado permanecer distante desses locais. Bar, por exemplo, né? Proibição de manter contato com a pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado dela permanecer distante, ok? Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar no período noturno. Olha que tristeza, cara. Ah, Pedro, já ouvi falar dessa história de recolhimento domiciliar noturno na época que nós tivemos coronavírus. É essa porra aqui mesmo, né? E nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Além disso, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio da sua utilização para a prática de infração. Internação provisória na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça, não é? Quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. E houver risco de reiteradas condutas, né? Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou, em caso de resistência injustificada, a ordem judicial. E aí a monitoração eletrônica, que seria a tornozeleira, não é? O 320 ele vai citar assim, olha só que legal. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o seu passaporte num prazo de 24 horas. Doutor, não sei se você percebeu, aqui eu trouxe com você um rol de 9 medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas, a própria fiança. Como eu falei para você, em regra, todas podem ser implementadas apenas por juiz, com exceção da fiança. A exceção da fiança que eu falei para você, nós vamos trabalhar em momento oportuno, quando nós trabalharmos liberdade provisória com fiança. Tudo bem? Então estas são todas as medidas que poderão ser implementadas, notadamente por decisão judicial fundamentada. Bem simples, bem tranquilo. Doutor, com isso eu já me sinto bastante à vontade para nós fecharmos o tema de liberdade de medidas cautelares diversas da prisão. E é claro, doutor, tem que ler o texto de lei. Pega o 319 e o 320, muitas vezes cria um quadrinho comparativo, até porque se isso for cobrado, eu espero sinceramente que o senhor esteja com isso memorizado. Tudo bem? Bacana? Tamo junto, já já a gente volta.